Nesta aula vamos estudar os pronomes no idioma inglês. Vamos estudar esse resumo, onde nós vamos ter uma ideia global sobre os pronomes, né, no idioma inglês. Pronouns replace nouns or phrases. Os pronomes, eles substituem nomes ou expressões. Nouns significa, pode significar nomes ou substantivo, né? E phrases significa expressão, não é frases, tá? São expressões. Personal pronouns and adjectives. Personal pronouns substitute for specific people, things or ideas. They agree in gender and number with the noun they replace. Os pronomes pessoal, os pronomes pessoais e adjetivos. Os pronomes pessoais substituem pessoas específicas, coisas ou ideias. Eles concordam em gênero e número com o nome a que eles substituem. Veja aqui o caso, nós temos Jack Smith, he, ele, né? My room, it, meu quarto. The actress, she, a atriz, a atora. Crocodiles, crocodilos. They pode ser substituído por crocodilos, pode ser substituído por they. Jack Smith pode ser substituído por he. Vejamos os nossos casos de pronomes. Nós temos 5 casos, né? Subject pronouns, object pronouns, reflexive pronouns, possessive adjectives e possessive pronouns. Ou seja, os pronomes pessoais, né? Subject pronouns, pronomes sujeitos, os object pronomes, que são os pronomes objeto, pronomes reflexivos, que são os pronomes reflexivos, possessive adjectives, que são os adjetivos possessivos, e os pronomes possessive pronomes, que são os pronomes possessivos, tá? Vejamos o primeiro caso, que são os subject pronouns, ou os pronomes sujeitos. Aqui, tá? Os subject pronouns replace nouns that perform the action of the verb. Então, os pronomes sujeitos, eles substituem nomes ou substantivos que realizam a ação do verbo. Vejamos o nosso exemplo. My wife and I live in Boston. We live in Boston. My wife and I. Minha esposa e eu. Nós vivemos em Boston. Então, está substituindo os nomes, né, que realizam a ação do verbo viver. My wife and I. Vejamos o outro caso, que são os pronomes objetos, né? Object pronouns replace nouns that receive the action of the verb. Os pronomes objetos, eles substituem nomes que recebem a ação do verbo. The teacher gave John a puppy. The teacher gave him a puppy. O professor deu a John um cachorrinho, substituindo pelo pronome objeto him. The teacher gave him a puppy. O professor deu-lhe um cachorrinho.
They also replace nouns in prepositional phrases. This story is about us. Eles também substituem nomes em expressões preposicionais que nós temos. This story is about us. Esta história é sobre nós. About us, né? Então, substituindo um nome nessa expressão preposicional, about us. Temos agora os pronomes reflexivos. Reflexive pronouns refer back to the subject of the verb. Os pronomes reflexivos, eles jogam ou trazem para o sujeito a realizar a ação do verbo, né? She washes her hands by herself. Ela lavou suas mãos por ela mesma. Ela mesma lavou suas mãos, né? Herself. Vejamos os adjetivos possessivos. Possessive adjectives came before a noun and show authorship. This is your book. Os adjetivos possessivos, eles vêm antes de um nome. Book, no caso, em estudo, book, que é um nome, livro, né? E mostram a propriedade, indicam a propriedade. This is your, seu livro, né? Your book. Então nós estamos diante aqui de um adjetivo possessivo. Por fim, nós temos os pronomes possessivos, né? Possessive pronouns stand alone and show authorship. Então os pronomes possessivos, eles ficam sozinhos, permanecem sozinhos e mostram o proprietário, a propriedade, indicam a propriedade. That is my chair. Esta é minha cadeira. Nós temos com o pronome possessivo, that chair is mine. Então mine indica a propriedade e está sozinho, mine. Vamos ver aqui a nossa tabela que sintetiza todo o nosso estudo. Nós temos aqui subject pronoun, object pronoun, reflexive pronoun, possessive pronoun, possessive adjective e possessive pronoun. Aqui nós temos no singular e no plural, né? Primeira, segunda e terceira do singular e no plural primeira, segunda e terceira. Os pronomes sujeitos I, you, he, she, it, we, you, they. Os pronomes objetos me, you, him, her, it, us, you, them no plural. Os pronomes reflexivos myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Os adjetivos possessivos my, your, his, her, its, our, your, they. Por fim, os pronomes possessivos mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Observe a segunda do singular, né? E a segunda do plural. Os pronomes, eles permanecem inalterados nessas pessoas, né? You, yourself, your, yours. Na segunda do plural, you, yourselves, your, yours. Então, fazendo uma breve recapitulação, os pronomes pessoais e adjetivos, eles substituem nomes ou expressões, né? Nós temos os pronomes sujeitos,
que substituem aquela pessoa, quem realiza a ação, né? Pronome sujeito. Nós temos os pronomes objeto, que substituem aquele que recebe a ação, né? Os pronomes reflexivos, que expressam quando o próprio sujeito realiza a ação, né? She washes her hands by herself. Nós temos os adjetivos possessivos, né? Eles vêm antes do substantivo, né? E indicam a propriedade. E os pronomes possessivos, eles vêm sozinho e indicam a propriedade, tá? Então essa foi o nosso resumo sobre os pronomes na língua inglesa. Bye!